Aleluia. Será que você pode dizer uma palavra ao Senhor? Do quanto Ele é bom? Tem algo no teu coração que pode dizer: Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és maravilhoso. Eu queria te convidar a continuar adorando, ainda que os instrumentos não estejam nos ajudando nesse momento, mas eu queria que você continuasse adorando ao Senhor. Pai, Tu és bom. Pai, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, compaixão e graça. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, para nós, porque o Senhor nos tira do monturo, faz a gente se assentar entre os príncipes. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Aleluia, Tu és o meu amigo. Aleluia, Tu és o meu mestre, Tu és aquele que eu desejo seguir. Tu és aquele que nós necessitamos, Senhor, dia após dia. Tu és aquele que nós necessitamos, Senhor, respirar. Tu és aquele que nós necessitamos, Senhor, sentar à Tua mesa e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Este culto dessa noite, Senhor, é para engrandecer o Teu nome, é para dizer que nós confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua compaixão, que é derramada sobre nós nessa noite. Recebe gratidão, recebe louvor, recebe glória, honra, domínio, poder, majestade, todos eles são Teus. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Aleluia. És santo, és poderoso. Glória a Deus. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia. Enquanto estamos de pé, eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir no livro do evangelista Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 11. Mateus 5, 11. E como já foi dito aqui, nós chegamos até essa igreja nessa noite, na expectativa, na esperança de que Deus fale conosco. Foi essa a minha expectativa durante esses dias, foi essa a minha expectativa hoje, e eu tenho certeza que Deus pode falar com você. Amém? Mateus 5, verso 11. Jesus está falando aqui das bem-aventuranças, e Ele vai percorrendo pelas bem-aventuranças, e Ele chega no verso 11 dizendo: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quantos dizem amém? Aleluia. Te convido a se assentar, tomar o seu lugar, apertar os cintos, porque eu sei que Deus vai falar com a gente. Falou comigo, falou com a minha esposa. De madrugada eu falo: Senhor, o que é que tem para nós? E Deus normalmente Ele nos leva a vivenciar algumas coisas, para que a gente possa transmitir a mensagem de uma forma com um pouco mais de intensidade. Só antes de começar, eu queria duas coisas. Primeiro, eu queria dizer que Regina Célia Faria Souza deixou o cartão dela e esqueceu de deixar a senha. Então está aqui o cartão, eu vou entregar aqui pro Éder. Ah, está aqui? Pode deixar, Éder. Por favor, Regina. Ah, pensei que ela ia dar a senha. Deus te abençoe, minha irmã. E mais um recado só: nós ainda temos vagas abertas para o curso Pais para Toda a Vida. Quantos são pais? Quantos têm filhos aqui? A turma já vai começar. Se você demorar para chegar, você fica de fora.
Ainda tem vaga para o Pais para Toda a Vida. Casados para Sempre e o One, pode ser que você consiga encaixar ainda. Casados para Sempre é um curso para casais, o One é um curso para noivos. Por favor, procura a gente no final do culto, ou qualquer pessoa dos obreiros, dos diáconos, eles vão dar as informações para vocês, tá bom? Casados para Sempre, One curso para noivos e Pais para Toda a Vida. Amém? Amém. Deus falou comigo em uma frase, e essa frase é que se Deus não mudar as circunstâncias, Ele muda as nossas perspectivas. Você pode repetir comigo? Se Deus não mudar as circunstâncias, Ele muda a minha perspectiva. Os meninos do Criativo me falaram: Sidney, a gente tem que pôr um tema para esse texto. A gente tem que dar um nome para essa mensagem, né? Porque a gente coloca no YouTube, a gente está sendo transmitido, e glória a Deus por isso. E eu falei: qual é o tema, Gustavo? Eu não sei como é que dá tema para a mensagem, né? Eu não queria deixar a mensagem muito quadradinha ali, mas eu falei: Gustavo, eu acho que o que mais se adequa a essa mensagem de domingo à noite, se tivesse que dar um tema, é a escola do quebrantamento. Na escola do quebrantamento, a gente aprende na didática do sofrimento. Difícil falar de sofrimento num domingo à noite, porque normalmente sofrimento é na segunda-feira de manhã. O sofrimento não é no domingo à noite. O sofrimento começa na segunda de manhã. Mas Deus falou comigo nesse sentido e nesse texto. Quando a palavra diz, e a gente leu, que nós somos bem-aventurados quando somos insultados, perseguidos e caluniados por causa de Jesus, Ele diz para a gente: alegrem-se, regozijem-se. Quem gosta de se alegrar quando é perseguido? Quando você é perseguido, você fica feliz? Não fica, eu não fico, gente. Eu não posso ser aqui santarrão e dizer: não, olha que feliz que eu estou sendo perseguido. Nós não ficamos felizes quando nós estamos sendo perseguidos. Ou alguém aqui fica feliz? Pode levantar a sua mão aí. Não é gostoso ser perseguido. Não é gostoso ser caluniado. E por que Jesus nos convida a isso? Porque Ele nos convida a aprender dEle. E aprender dEle nem sempre vai ser uma coisa extremamente gostosa. Porque se assim o fosse, não caberia gente nessa igreja. E em nenhuma igreja. Porque a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, ela não é sempre uma mensagem de vitória, de triunfo, de que vai dar tudo certo. Muitas vezes ela é uma mensagem que ela é passada para a gente através da didática do quebrantamento e do sofrimento. Isso não tira a soberania de Deus. Isso não tira o amor de Deus por mim e por você. Isso reforça e faz com que nós sejamos homens e mulheres mais fortes. Já falei aqui uma vez, mas já faz um bom tempo, e como nós temos um público rotativo, eu não sei se vocês já viram como é que se refina prata, ou se vocês já ouviram falar de como é que se refina prata. A prata, ela é colocada em um crisol. O crisol é um cadinho, é como se fosse um copo cerâmico, normalmente. Ele tem poder de resistir ao fogo. Mas a prata que está dentro dele, ela não resiste ao fogo, ela derrete. E essa prata, quando ela derrete, o que vai acontecendo com ela é que ela vai ficando pura. Porque as impurezas que estão na prata vão queimando. Mas a prata não queima, a prata derrete. E a pergunta é, quando essa prata fica pronta, como é que eu sei? Como é que eu sei que se queimaram todas as impurezas da prata? É quando o ourives olha para dentro do cadinho, para dentro do crisol, daquele copo que contém a prata, e vê a imagem dele refletida. Eu quero te dizer a mesma coisa, eu queria que você levantasse a tua mão. Eu não sei qual é o sofrimento que você está passando nesse domingo à noite. Eu não sei o que tem te afligido, mas eu sei que você está passando pelo crisol de Deus. E Ele vai ver que vai estar purificado quando Ele olhar e ver a imagem dele refletida em você. A forja é o que faz uma espada. A forja faz uma espada. Só que para a espada ser uma espada firme e afiada, ser uma lâmina rígida e afiada, ela tem que passar pelo fogo. Não só pelo fogo, ela passa pelo fogo. Quando tira aquela brasa fervendo, aquele aço fervendo, o ferreiro martela e ele dá muita marretada.
e essas marretadas fazem com que a espada vá tomando forma. E quando ela toma um pouco de forma, ele mergulha na água fria, dá um pouco de refrigério para essa lâmina e faz o quê? Volta ela para o fogo, porque ela ainda não está pronta. Toda vez que você passar por um fogo, toda vez que você passar por uma fornalha, saiba que Deus está te forjando, está forjando o teu caráter, está forjando a tua vida, está forjando o teu espírito, para que você enfrente lutas mais fortes. Porque espadas fortes lutam lutas fortes. Porque se Deus não te forjar, Ele não consegue levar você para uma luta mais forte. Mas lutas mais fortes, como o pastor Oswaldo ministrou aqui, levam você a vitórias maiores. Ele é bom, então não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua luta. Se Deus está te quebrantando e permitindo qualquer espécie de sofrimento sobre a tua vida, é porque Ele tem vitória para você. Quantos concordam comigo? Amém, Ele está nos fortalecendo. As bem-aventuranças, quando Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e Ele está falando delas, Ele não está nos convidando a chorar, Ele não está nos convidando a alimentar o nosso desejo, o nosso senso de justiça. Ele não está nos convidando a ser humildes. O que Jesus está dizendo é que aqueles que já têm essas coisas, têm promessas atreladas para essas pessoas. Ele sobe no monte e Ele fala para eles, olha, vocês são bem-aventurados. E eles dizem, somos mesmo, Jesus, porque o Senhor veio, curou as nossas feridas, está nos ensinando a ser homens e mulheres melhores, a ser um povo melhor. É isso que nós estamos vivenciando, Jesus. Muito obrigado. E Jesus diz, calma, não é só isso. Eu não quero que vocês só sejam humildes, só sejam pobres de espírito, só sejam quebrantados de coração. Eu não quero que vocês só tenham sede e fome de justiça. Eu quero que vocês sejam algo mais. Algo mais está no verso 13. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus fala ser sal da terra e luz do mundo, essa é uma expressão muito própria para o povo de Israel. Eles entendiam isso. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, no livro de Números, Deus tinha falado para o povo de Israel que tinha feito com eles uma aliança de sal. E o que é uma aliança de sal? Para que serve o sal? O sal tem uma função, no nosso tempo, é de dar sabor, tempero. Muito sal, fica intragável. Pouco sal, fica insosso. No nosso tempo nós vemos sal como algo que tempera. Nos tempos bíblicos, além do tempero e do sabor, ele tinha uma outra função: conservação, manter. O sal mantinha a carne não se estragava. Quantos já comeram charque, sabem do que eu estou falando? A carne de sol é uma carne que é mantida no sal, para que ela fique conservada. Então Deus diz para Israel, eu tenho uma aliança com vocês, e essa aliança vai se conservar. Eu tenho com vocês uma aliança de sal, povo de Israel. E Deus também diz que Israel tinha a missão, lá no livro de Isaías, de ser luz do mundo. Israel, você é a luz do mundo, luz para os gentios. Então quando Jesus sobe no monte das bem-aventuranças, e Ele está falando sobre ser sal da terra e luz do mundo, Ele está reafirmando uma verdade do Antigo Testamento. E logo depois Ele vai falar isso. Ainda no capítulo 5, Jesus vai dizer, eu não vim para abolir aquilo que Moisés disse, eu vim para cumprir a lei. Vocês são sal da terra e luz do mundo. É isso que Jesus fala. A única diferença é que Jesus tira o povo de Israel como um grupo, como uma nação. E Ele fala, quem é sal da terra? Vocês, os meus discípulos. Estou falando individualmente a vocês. A cada um de vocês. Agora já não é mais Israel como uma nação. Antigamente as pessoas tinham isso. Eu pertenço à mãe igreja e por isso eu sou salvo. Jesus está falando agora, você não pertence mais ao povo de Israel, você pertence a mim. E Ele não está destruindo a questão de Israel. O que Ele está dizendo é, por pertencer a mim, vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal da terra não mais como nação de Israel, mas agora como meus discípulos. Luz do mundo não mais como a nação de Israel, mas agora como os meus discípulos. É isso que Jesus está falando. E a gente olha, e Jesus dá essa prerrogativa para quem? Para os seus discípulos. Essa prerrogativa de ser sal da terra e luz do mundo não é para o povo de Israel e nem para a multidão que seguia Jesus. Era para os seus discípulos. E sofrimento tem muito a ver com discipulado.
Sofrimento tem muito a ver com o chamado de Jesus para ser discípulo dele. Jesus fala, eu tiro agora a questão de Israel como uma nação, e eu estou chamando vocês um a um, nome a nome. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso, eu estou chamando para andar comigo. Não mais como herdeiros de uma herança por estar na nação, mas como alguém que escolheu andar do meu lado. Eu escolhi andar com Jesus. E andar com Jesus nem sempre vai ser fácil, mas sempre vai ter uma recompensa. Ainda que ela não seja aqui, ela virá lá no céu. Porque ele não fica devendo nada para ninguém. Os paralelos entre Jesus e Moisés se traçam aqui. Moisés subiu lá no Monte Sinai, e ele trouxe a lei. Jesus também sobe no Monte das Beatitudes, e ele traz a sua lei. Ele fala, ó, essa é a minha lei, bem-aventurados são vocês. E ele vai explicando, as coisas acontecem. Moisés fala da lei de Deus. Jesus também fala da lei de Deus. Só que Moisés, no Monte Sinai, ele é um porta-voz. Ele fala, olha, Deus está dizendo. E Jesus, aqui no Monte das Bem-aventuranças, está dizendo, eu, porém, vos digo. Ele traz para si a questão de dizer agora, não é Deus quem diz, porque eu sou o próprio Deus, então eu estou trazendo isso para vocês. Jesus quebra esse paradigma na vida dos israelitas, do povo de Israel, dizendo assim, eu trago uma nova lei. Mas ele quebrou aquela lei que existia? Não, ele trouxe a confirmação e cumpriu nele a lei que homem nenhum poderia cumprir. E o que é que isso tem a ver com sofrimento? O que é que isso tem a ver com quebrantamento? É que Jesus traz em um versículo muito pequeno de que se a nossa justiça não excederem muito a justiça dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, a gente não vai ver o reino dos céus. Ele diz que de forma alguma entrarão no reino dos céus, se a sua justiça não exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. E eu queria que você visse um fariseu. Pensa num homem firme, crente de verdade. Eu tenho aqui um estudioso de Israel. O Ernesto está aqui, conhece muito de Israel. O fariseu, gente, se você olhasse para o fariseu, se eu olhasse para o fariseu, eu ia falar, o fariseu é um crentão. O fariseu é bom, ele vai no culto, ele dá o dízimo. Que roupa que tem que usar essa? Ele usa aquela roupa. Ele anda com versículos, né, das escrituras. Ele recita. É um crente firmeza. Só que Jesus diz para eles assim, a justiça de vocês tem que exceder essa. Essa do fariseu e do mestre da lei não serve para mim. Tem que exceder. E a gente fala, Jesus, como é que excede? O que mais que eu posso fazer? Jesus está falando assim, para ser meu discípulo não é só vir no culto. Não é só ter um comportamento moral aceitável pela média social. Não, não é. Não é só participar das doutrinas próprias da sua fé. Ou seja, vir ao culto, ser batizado, participar dos eventos que a igreja promove. Tudo isso é uma coisa que nós devemos fazer. Amém? Mas essa não é a justiça que Jesus quer. A justiça que Jesus quer, ela não funciona tão bem da porta para dentro. Ela funciona muito bem da porta para fora. Quando ninguém está te olhando. Quando chega o dia do desespero, da senda do Senhor, eu não aguento mais, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Quando o bicho está pegando, quando você está sendo transpassado com uma espada de traição, o que é que você faz? É essa justiça que Jesus espera de você. É a justiça de assimilar esse tipo de sofrimento com quebrantamento e dizer, Senhor, a justiça é tua. E se for da tua vontade, o Senhor retribuirá. Mas do meu braço eu não farei nada. Sabe quem nos ensina isso? Moisés nos ensina isso. Moisés fala a Faraó e Faraó o persegue. Faraó estava na hierarquia acima de Moisés. Faraó o persegue. Passa um tempo, quando o povo já está livre. Há um cara que se chama Coré ou Corá, depende da tradução da Bíblia, que é alguém que se levanta contra Moisés. E eu acho tremendo, porque é uma história que assim, quando você está lendo, Deus está dando os mandamentos e todas as ordenanças e tudo que tem que ser feito com relação a ritual. Olha, vocês vão ter que fazer assim, a roupa tem que ser assim, os incensários tem que ser assado.
Deus vai falando um monte de ordens que tem que ter. Mas quando chega em número 16, começa dizendo assim: e havia lá Coré e mais 2, que ajuntaram junto a si 250 homens. E eles se levantaram contra Moisés. As coisas estavam boas de manhã. De tarde já tinha uma rebelião contra Moisés. Deus justifica Moisés. E infelizmente esses homens não têm tempo de se arrepender, porque eles não tinham coração para se arrepender. Eles morrem. Simples assim. Deus, na sua soberania, permite que eles morram. Aconteceu com Moisés. Sabe que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existiu na terra. Aconteceu também com Davi. E eu tenho vivido muita coisa de buscar entender aquilo que Davi fala, aquilo que a Bíblia fala sobre Davi. Davi tem cada ensinamento que eu não consigo ficar sem falar algumas coisas que Davi vivenciou. E daqui a pouco a gente vai voltar para Mateus, mas eu queria falar com você sobre Davi. Davi sofreu, Davi passou por perseguição, e ela não foi pouca. Além de Davi ser perseguido por Saul, que era um rei que vinha antes dele, ele foi perseguido por Absalão, que era o rei que veio depois dele, que também era só filho dele. Está disposto a ser perseguido? Está disposto a ser afrontado? Está disposto a ser machucado para ser discípulo de Jesus? Porque eu não consigo ver, meus irmãos, me desculpe, se talvez você consiga ver, eu não consigo ver um evangelho de triunfalismo iludido, achando que tudo vai dar certo. Olha, agora você virou cristão, você se batizou, tudo está dando certo. Gente, eu queria muito viver isso, mas não acontece comigo, pelo menos. E eu dificilmente vejo isso acontecer com alguém. Deus nos dá presentes quando a gente nasce de novo, eu tenho certeza disso. Mas a nossa caminhada com Jesus, ela não vai ser sempre de bênção. Vai ter problemas, vai ter tribulações, vai ter dias que não vão ser gostosos de se viver. Vai ter dia em que a gente vai chorar e ninguém vai ver. Vai ter dia em que a gente vai estar machucado e não vai ter ninguém por perto. É nesse dia em que a gente se compara a Davi, que a gente vai lembrar: Deus está me formando e me fazendo um discípulo de verdade. Se você chegou aqui sofrendo nessa noite, por qualquer motivo, se tem um Saul te perseguindo, se tem um Absalão te perseguindo, o que Deus quer te dizer é que Ele está te forjando para um tempo novo. É que Ele está forjando o teu coração e o teu caráter no crisol do Espírito Santo. E vai fazer com que a prata que há em você brilhe e faça refletir a imagem do ourives que é Deus. Ele está te forjando numa forja especial, numa fornalha especial, para a tua espada ficar mais firme. Davi é um cara muito legal. Davi é um menino e ele está no campo lá, pastoreando as suas ovelhas. Por quê? Porque era o serviço do menino mais novo. O filho mais novo, o serviço dele era cuidar do rebanho. Só que cuidando do rebanho, ele tem que enfrentar urso, leão. E um dia ele tem que dar uma pedrada na cabeça de um urso lá para matar o urso. Beleza. Um dia ele é promovido a rei. Olha que legal, o menino que era um pastorzinho, de repente vira rei. Ele ganha o nome de rei. Ele não ganha a posição de rei, me entenda. Samuel manda chamar os filhos daquele homem lá em Belém. E diz assim: estão 7, está faltando 1. Manda chamar Davi lá no campo. Davi vem, sabe o que Samuel faz? Unge Davi, rei de Israel. Entre esse dia e o dia em que Davi é coroado rei de Israel, passam-se 10 anos. Quantos aqui tem promessas de Deus? Eu tenho. Talvez você esteja sofrendo, esperando a promessa se cumprir. Davi esperou 10 anos. O homem no tanque de Betesda esperou 38 anos. Não ache que o teu tempo é pior do que o tempo deles. Deus sabe o tamanho da forja que você suporta. Deus sabe o tamanho da carga que você aguenta. Deus sabe até a hora que Ele pode te apertar sem que você espane. Se Ele está te apertando é porque você suporta. Porque nada vem sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo de alguém sem que Deus saiba. Deus nunca é pego de surpresa. Não tem nada que faça com que Deus seja pego de surpresa. Opa, não sabia. Não existe isso. E as coisas só acontecem segundo o propósito e permissão de Deus. E uma frase do
Hudson Taylor, um missionário, que disse assim: o mal que Deus abençoa é para o nosso bem, e o bem sem sua bênção é ruim. Dará tudo certo o que parece errado, se cumprir sua vontade no fim. O mal que Deus abençoa é para o nosso bem. Difícil ouvir isso, né? Porque às vezes você sofre e você fala: meu, isso aqui não é bom. E como é que Deus está nesse plano? Eu te falo, como é que Deus estava no plano dos meninos que estavam na fornalha? Como é que Deus estava no plano de Davi, quando Saul jogava lanças nele? Porque Deus estava forjando o caráter de todos eles, para transformá-los em sacerdotes, ou para transformar Davi em rei, ou para transformar você em um homem ou uma mulher melhores. Não permita que o sofrimento te afaste de Deus, que o sofrimento te traga mais perto. Sabe o que aconteceu com Pedro? Quando Pedro negou Jesus e ele estava lá fora, e Jesus estava sendo julgado lá dentro do palácio, que era um palácio que se chamava Palácio Antônia, onde ficava o imperador ali, onde ficava o governador daquele lugar. Naquele palácio, Jesus está sendo julgado, açoitado, machucado. Pedro está lá, alguém diz: você é discípulo dele, você fala como ele. Pedro fala: não, eu não sou. Ele nega a primeira vez e ele vai mais para perto de Jesus. Depois Pedro fala: não, eu não sou, de novo. E ele vai mais para perto de Jesus, a ponto de a terceira vez Jesus poder olhar para ele. O que aconteceu com Pedro é que cada vez que ele ia sofrendo uma acusação de ser discípulo de Jesus, ele ia para onde? Para mais perto de Jesus. E eu não sei se você, cada vez que sofre uma acusação, ou alguém vem te afrontar, você vem mais perto de Jesus, ou você vai mais para longe de Jesus? Conheço muita gente que vai para longe de Jesus. E por ir para longe de Jesus, as estatísticas dizem que hoje há mais crentes desviados do que crentes nas igrejas. Porque na hora do sofrimento, elas não conseguiram se manter no Evangelho. Elas acharam que longe de Jesus, elas iam escapar do sofrimento. E eu quero dizer que para muitas delas, o sofrimento não acabou, porque ele é comum aos homens. O sofrimento não passa porque o sol nasce para o ímpio e para o justo. Então, longe de Jesus, os problemas não se resolvem. Perto de Jesus, ainda que os problemas não se resolvam, você tem alguém, um companheiro para andar do seu lado. Perto de Jesus, você tem alguém que te ajuda a carregar a cruz. Perto de Jesus, você tem alguém que te ajuda no teu sofrimento, que recolhe as tuas lágrimas, leva para o céu como um memorial diante de Deus, para fazer a tua vida ser melhor, para fazer a tua vida ser mais fortalecida, para ser um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia. Vamos crescendo, vamos crescendo, vamos crescendo, vamos crescendo nele. Independente do sofrimento, se mantenha na presença de Deus. Independente do que te machuca, se mantenha na presença de Deus. Ele nunca vai falhar com você. Se tem uma coisa que eu nunca vivi em, quase 20 anos de conversão, é que Deus tenha falhado comigo. Em nenhum momento, e claro, passei por vitórias e passei por sofrimentos, em nenhum momento eu posso dizer: Deus não estava comigo. Em todo tempo Deus estava comigo. Ou eu estava ganhando, ou eu estava aprendendo. Ou eu estava crescendo, ou eu estava me fortalecendo. De alguma forma, Deus forjou o meu caráter. De alguma forma, Deus está forjando o teu caráter com o sofrimento que você está vivendo hoje. O que acontece com Davi, voltando à história de Davi, é que depois que ele vai para a guerra e ele mata um segundo urso, só que era um urso de 3 metros de altura chamado Golias, era um urso em forma humana, ele vai morar no palácio do rei. As pessoas começam a gostar de Davi. Davi é um cara legal, todo mundo gosta de Davi porque ele matou dezenas de milhares. Todo mundo acha legal estar perto de Davi. E ele era um arpista, ele era um adorador. Ele aprendeu a fazer isso enquanto ele pastoreava. Tocava harpa para as ovelhas. Agora ele toca harpa para quem? Para o rei Saul. Rei Saul, que é um homem que foi ordenado segundo a vontade dos homens. E Deus permitiu que Saul chegasse. Os homens disseram: queremos um rei como todos os outros povos têm. E de tanto eles ficarem no pé de Deus, eles falaram: tudo bem, vocês querem um rei? Está aí um rei, é Saul. Ungido de Deus, descendente dos homens de Deus. Tinha o Espírito Santo, olha, guerreiro. Era o homem mais alto e belo de Israel naquele tempo. Os homens mais altos chegavam no ombro de Saul. Quando Saul vira rei, está tudo bem. Mas quando aparece Davi, Saul fica louco. Saul fica insano. E simplesmente ele joga uma lança contra Davi.
Uma lança de verdade. Aí não é uma parábola, aí não é força de expressão, é uma lança de verdade. E ele diz: eu vou cravar Davi na parede. Ele joga uma lança. Davi aprende algumas coisas aqui. Davi aprende a ignorar lanças atiradas por um rei. E eu imagino que você, porque eu já vivi muito isso, muitas vezes tem que ignorar lanças atiradas por alguém que está numa posição superior a você. Às vezes esse Saul é o seu chefe, às vezes esse Saul é o seu patrão, às vezes esse Saul é o seu pai, a sua mãe, que está jogando lança e você tem que aprender a se desviar dela. E o mais comum a se esperar é que você pegasse essa lança e jogasse de volta. Essa é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei que você devolve, retribui do mesmo jeito. O que Davi faz, e não torna ele, não faz com que Davi seja chamado de Saul II, é que ele não devolve lanças. Eu quero te dizer nessa noite, não devolva as lanças que são atiradas para você. Não devolva as lanças que jogam em você, porque senão você vira Saul II. Porque senão você fica igual a pessoa que está te atirando lanças. E o plano de Deus é que você passe pela forja, passe pelo cadinho, passe pelo crisol e seja purificado, não piorado. Se você tiver que passar por isso e piorar, Deus não vai colocar você no fogo. Mas se Ele coloca no fogo é que Ele sabe que você aguenta o fogo. Você aguenta o calor dele. Então todas as vezes em que você vem aqui, ouve uma palavra e sai para lá, sabe que na segunda-feira, quando você acha que vai ser o dia do sofrimento, você vai falar: Senhor, eu sei que o Senhor está me preparando para algo maior que vem. Eu sei que a fornalha me prepara e me forja para algo maior que o Senhor tem para mim. Eu sei disso. Por isso eu não vou devolver lanças. Eu vou aprender a me desviar delas, porque eu não sou insano de tomar lanças o tempo todo. Eu vou aprender a me desviar das lanças. Eu não vou aprender nada sobre a elegante arte de atirar lanças. Não vou aprender. Mas ainda que as lanças me atinjam, e às vezes elas atingem a gente, o que é que você faz? Davi recorre a Deus. Toda vez que Saul atacava Davi, Davi fugia e ele recorria a Deus. Ele adorava a Deus com a sua harpa. Mas sempre que ele voltava para perto de Saul, Saul jogava uma lança nele. Não devolva as lanças que te atiram. E olha como são as coisas. Quem atirava a lança em Davi era um ungido do Senhor. Saul era ungido por Deus. E era ele que atirava lanças em Davi. Olha como Davi era especialista em lanças. Uma vez ele lutou contra Golias. Sabe o que o Golias tinha na mão? Uma espada e uma lança. A lança de Golias era tão grande que a ponta da sua lança pesava 7,2 kg. Golias tinha quase 4 metros de altura. Com Golias, Davi reagiu. Com a sua funda, uma pedra bem no meio da testa do gigante. Por que com Saul Davi não reagiu? Porque Golias era incircunciso, Saul era ungido de Deus. Não levante a tua mão contra o ungido de Deus, ainda que você ache que ele está te provocando sofrimento. Não levante a mão contra o ungido de Deus. Porque eu não sei o que você está vivenciando. Muitas vezes a gente chega aqui e fala: mas o meu chefe diz que é crente, mas ele está me afligindo. Mas o meu chefe diz que isso, diz que aquilo, mas ele está me provocando sofrimento. Deus está te dizendo assim: não levante a mão. Recorra à adoração no teu secreto, na tua caverna do adulão, para onde Davi corre. E Davi vai se transformando em um homem melhor. E aí a gente fala: Senhor, por que é que o Senhor permite que Saul me atire lanças? Sabe por quê? Porque se Saul tem atirado lanças e Deus tem permitido que as lanças sejam atiradas contra você, é porque talvez você esteja olhando para o Saul errado. Talvez você esteja olhando para o Saul que está atirando lança. Mas Deus está querendo forjar o Saul e arrancar um outro Saul que está dentro de você. Toda vez que Deus quer pegar um Saul interno que há dentro de mim e de você e falar: eu quero te forjar para você virar um homem melhor, uma mulher melhor, sabe o que ele faz? Qual o bisturi que ele usa nessa cirurgia? Ele usa um Saul exterior. Toda vez que ele quer fazer com que o seu Saul interior saia, seja arrancado, aniquilado, ele faz com que um Saul exterior te provoque. Ele faz com que um Saul exterior te machuque.
Ele faz com que o Saul exterior traga sofrimento para você, para que você vá buscar aos pés dele a morte do Saul interior, que corre na minha veia, corre na tua, que pulsa no teu peito, pulsa no teu coração, respira o mesmo ar que você, porque dentro de nós tem um Saul louco para tacar lança, dentro de nós tem um Saul louco para matar os Davis que estão por aí. E o Senhor está nos dizendo: eu quero melhorar o teu caráter e matar esse Saul que está aí dentro. Se para isso for preciso usar o bisturi do Saul exterior, eu vou fazer isso. Mas saiba que ainda que você quase morra nessa cirurgia, você vai sair dali melhor. Para ser Davi, não para ser Saul segundo. Sabe quando é que eu descubro que Davi não virou Saul segundo? Quando Absalão, filho de Davi, busca tomar o reino dele. Sabe o que Davi faz? Nada. Davi tinha toda a autoridade para jogar lanças. Davi tinha toda a autoridade para fazer. Eu vou fazer como Saul fez comigo. Agora que esse menino está se levantando, eu vou jogar lanças. Sabe o que ele faz? Nada. Se esse menino quiser tomar o meu reino, e se essa for a permissão de Deus, que isso aconteça. O problema é que nós muitas vezes achamos que a nossa justiça é maior do que a justiça de Deus, e a gente acha que o nosso sofrimento não pode acontecer. Por isso a gente joga lanças nas pessoas. E um discípulo de Jesus é alguém que tem um espírito igual ao de Davi. Não retribuirei lanças vindas de um lado, e nem jogarei lanças naquele que está tentando tomar a minha posição. Sabe por que ele fala isso? Porque ele tem um coração transformado. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. E por ser um homem segundo o coração de Deus, ele vai ser o progenitor de uma geração, de uma descendência, de onde virá quem? Jesus, o Rei dos Reis. Sabe por que eu não vejo Jesus retribuindo lanças? E Jesus também foi furado por uma na cruz, porque um dos nomes dele é Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz. Eu não consigo imaginar o Príncipe da Paz retribuindo lanças. Por isso, meu irmão, minha irmã, por favor, quando você sair por aquela porta, preste atenção nas suas atitudes. Não retribua as lanças que te são lançadas, porque nessa hora você passa a ser um rei segundo a ordem de Saul. E a dúvida que talvez paire no seu coração é: Senhor, não compensa? Não, Deus está te chamando para ser um rei segundo a ordem de Davi, segundo a ordem de Jesus, não segundo a ordem de Saul, não segundo a ordem de Absalão. Um rei segundo a ordem de Davi, uma rainha segundo a ordem de Davi, alguém que tem um espírito contrito, quebrantado, ele não te desprezará. Não. E Deus vai fazer de você um discípulo como esses das bem-aventuranças. Sabe como são os discípulos das bem-aventuranças? Eu queria que projetasse, por favor, que a gente já está terminando. Mateus 5. A história das bem-aventuranças, ela começa assim: vendo Jesus, ou melhor, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria te convidar a ficar de pé, para parecer que a gente está acabando. Quando Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, é quando as lanças de Saul já não fazem mais efeito sobre a vida dele. Eu vou me tornar um homem segundo o coração de Deus. Você vai se tornar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Quando as lanças que o mundo te atira não mais vão perturbar o seu relacionamento com Deus, você não vai mais culpar a Deus por isso. Mas independente disso, talvez você me diga: mas e o que eu faço com o meu sofrimento? Traga aos pés da cruz. Porque nós não podemos ignorar o sofrimento que a gente tem. O que a gente não pode é retribuir aquele que nos fez sofrer, aquele que nos fez ser quebrantados. Mas a gente não pode ignorar o sofrimento e dizer: não, não existe, isso é mentira. Existe, está aqui, está machucando. Existe, está aqui, está me fazendo chorar, está me fazendo sangrar, Senhor, o que eu faço? Ele faz: traga aos pés da cruz. E talvez você vai receber promessas que estão atreladas às bem-aventuranças.
cada versículo que eu ler, eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse: você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e como nós temos, mas nós seremos satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Eles não atirarão lanças, eles terão misericordiosos com aqueles que atiram lanças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Os pacificadores. Eu não atirarei lança, eu não devolverei na mesma moeda. Se preciso, Senhor, eu vou fazer o que a Bíblia me diz. Eu vou dar o outro lado. Sabe por quê? Porque Jesus fez isso, Ele me ensinou a ser assim. Se eu não sou assim, eu não sou igual a Jesus. O objetivo da nossa vida é ser igual a Jesus, é buscar atingir a estatura do varão perfeito. Se você não está fazendo isso, meu irmão, tem algo errado com você. Tem um Saul que tem que morrer dentro do teu coração. E se Deus tiver que usar um Saul externo para matar o Saul que está aí dentro, Ele vai fazer, para trazer você mais perto. Sabe o que Ele faz com uma ovelha? Uma ovelha rebelde, Ele quebra a perna dela e põe ela no ombro. Ele machuca para trazer ela de volta. Uma ovelha rebelde, Ele vai com o cajado dele, quebra e põe ela no ombro e traz ela de volta, conserta depois. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quando atirarem lanças em vocês, vocês são bem-aventurados. Alegrem-se nisso. Quantos já passaram por esse tempo de dizer: Senhor, está doendo, por isso eu sou bem-aventurado. Senhor, está me machucando, por isso eu sou bem-aventurado. Senhor, eu não aceito isso. Deus fala: aceita, porque você está crescendo, porque você é um bem-aventurado. Alegre-se, regozije-se, porque você está fazendo a minha vontade, a vontade de Deus. E por fazer a vontade de Deus, você está sendo forjado na melhor fornalha, você está sendo purificado no melhor crisol, e Deus tem vitória para você lá na frente. Aleluia, aleluia. O que a gente faz com o sofrimento? O que você faz quando Deus matricula você na escola do quebrantamento? Você tenta fugir. Essa escola tem pouca matrícula porque ninguém quer ficar nela. E ela tem, pior ainda, ela tem muito poucos graduados, pouca gente se forma nessa escola, porque a gente não suporta as aulas que Deus nos permite passar. Se alguma coisa tem que ficar no teu coração dessa mensagem dessa noite é: Senhor, todas as vezes em que eu for exposto a um sofrimento que vai machucar o meu corpo, vai machucar a minha alma, vai machucar o meu coração, Senhor, que eu aprenda a discernir ali qual é a tua vontade, qual é a tua permissão. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele ainda é soberano e está sentado no único trono do universo, e nada foge ao controle dele.